Olá, boa noite. Voltamos. Estamos aqui ainda com uma dificuldade para que o padre consiga. Ele está online, acabamos de falar com ele, mas está tendo alguma dificuldade aí em aceitar a chamada, o convite para participar da live. Não desanime não, que a nossa live vai acontecer. Conto com as orações de todos. Aceitou. Salve Maria, padre! Salve Maria, minha filha, Deus abençoe. Sua bênção. O senhor me ouve bem? Ouço sim. Ah, que bom. Desculpe aí os problemas técnicos. Eu costumo falar que as nossas conversas, nossas lives aqui são um bate-papo. É bem tranquilo, viu? É uma alegria. Primeiro, eu gostaria de agradecer a presença do senhor. É uma alegria para nós aqui do Colégio Aurora do Saber ter a presença do senhor aqui conosco, falando um pouco sobre a educação católica, a importância da educação católica. A gente está aí com esse desafio de educar na fé, né? Há uns 2 anos, eu falo 2 anos porque foi um ano de colégio de implantação e um ano propriamente dito. Então, assim, a gente é muito feliz com a presença do senhor para poder falar um pouco aqui sobre a educação. A gente sempre começa as nossas reuniões aqui com a oração e hoje, por favor, eu pediria que o senhor iniciasse a nossa live com uma oração. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, Amém. peçamos ao Espírito Santo de Deus que, pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, abençoe a cada um de nós que estamos aqui nesta live e os outros que também irão assistir. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São João Bosco, rogai por nós. Padre, mais uma vez, vou ficar sendo redundante aqui em dizer que é uma alegria, porque de fato é. Quando a gente convida alguém aqui para participar desse bate-papo com a gente sempre dá uma pesquisada antes para falar um pouco sobre o nosso convidado, né? Quando a gente recebe alguém em nossa casa, a gente quer tratar da melhor maneira. E aí eu falei, como o senhor é sacerdote, eu gostaria que o senhor pudesse falar um pouco da sua trajetória enquanto sacerdote. Obviamente, dispensaria a apresentação, mas nunca é demais saber um pouco, né, da vida de um sacerdote. Eu me chamo Padre Gabriel Vilaverde, sou de Maragogipe, interior da Bahia. Atualmente estou na área pastoral São Roque, diocese de Cruz das Almas, também na cidade de Cruz das Almas. E já tenho aqui quase 7 anos, né, de ministério sacerdotal, digamos que bem novo, né, na caminhada. E já tive a oportunidade de, nessa minha vida missionária, além de fazer pregações, retiros, encontros, também palestrar em alguns colégios católicos, falando um pouquinho da importância da educação católica na vida das crianças, na vida dos jovens, na vida de cada um de nós, né? Então, para mim é uma alegria ser convidado pelo Colégio Aurora do Saber. Quero agradecer aqui ao casal Clairton e Tessiane, meus grandes amigos, eles que fizeram essa ponte, né, para que nós estivéssemos aqui agora, nessa live. Então, eu fico muito feliz em saber que ainda existem colégios que não são católicos apenas no nome, mas que são católicos efetivamente, né, e levam as crianças a ter um conhecimento das coisas do mundo, mas principalmente das coisas de Deus. Que bom. Aproveito também para agradecer seu Clairton e dona Tessiane, porque eles foram assim muito generosos em fazer essa ponte para poder fazer com que o senhor estivesse aqui conosco hoje. Eu pedi para você falar da trajetória do senhor, mas o padre Gabriel, além de sacerdote, o senhor também é escritor, né? E como um padre, eu sabendo um pouco da atuação do senhor, eu vejo que o senhor trata muito pedagogicamente, né, do tema da doutrina, tanto através dos livros que o senhor escreve, quanto propriamente dito no seu sacerdócio.
Então, o papel importantíssimo de um sacerdote de tratar de maneira pedagógica a doutrina católica. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco para a gente como que a igreja, ao longo desses anos, ela impactou na educação propriamente dita, né? Essa relação que a igreja sempre teve diretamente com a educação. Ah, já começa pela encarnação do próprio Filho de Deus, né? Vamos aqui ser o mais teológico possível. Quando o nosso Senhor Jesus Cristo se encarna, o que é que São João vai dizer? O Verbo se fez carne, né? A palavra de Deus se fez carne. Aqui já começa um processo de salvação, mas por que não dizer, não seria herético de jeito nenhum. Começou também um processo educacional. Por quê? Porque até então Deus falava pela boca dos profetas e agora é o próprio Deus que vem falar a nossa língua, né? É o próprio Deus que vai usar a palavra, é o próprio Deus que vai nos ensinar, é o próprio Deus que vai nos corrigir, é o próprio Deus que vai nos apontar o caminho. Educação é nada mais, nada menos que apontar o caminho, né? O padre Cícero, Romão Batista, ele dizia: todo aquele que ensina é portador de luz. Todo aquele que ensina é portador de luz. Então, Jesus Cristo, nos seus ensinamentos, ele será o grande mestre. A ninguém chamei de mestre, um só é o vosso mestre. Então, a gente vai olhar Jesus como mestre, nos educando em cada passagem do Evangelho e, principalmente, né, digamos assim, o ponto de referência de Jesus como mestre, Jesus como aquele que ensina, é o Sermão da Montanha, o famoso Sermão da Montanha. Quando ele se senta, é muito curioso a gente se apegar a esses pequenos detalhes do Evangelho. Jesus senta-se para ensinar. Sentar-se é uma atitude do mestre. O mestre senta e os alunos ficam ao seu redor escutando, né? Então, Jesus, ele já tem essa condição, digamos assim, daquele mestre, daquele que ensina. E a igreja, apoiada no seu fundador, que é nosso Senhor Jesus Cristo, ela vai trilhar o mesmo caminho, o caminho da educação, não só da educação religiosa, mas da educação dos homens em geral, a educação da humanidade. Não é à toa que a igreja foi a primeira instituição a criar aquilo que nós conhecemos hoje como as universidades, né? É claro que sempre existiu o método mestre-alunos. Isso aí, muito antes de nosso Senhor Jesus Cristo, já os egípcios faziam isso, os gregos faziam isso, os romanos faziam isso. Então, essa questão da escola, o mestre e aquele que aprende, sempre existiu. Mas a universidade, como nós a conhecemos hoje, nós não podemos negar que a Igreja Católica está por trás de tudo isso, né? Então, assim como a missão do sacerdote é a missão de ensinar ao povo o caminho do céu, o caminho das virtudes, o caminho da lei de Deus, o caminho da obediência às leis do Senhor, a Igreja vai abarcar esse processo educacional com todas as letras, né? Então, assim, o que seria do Ocidente se não fosse a Igreja Católica no quesito educação? Verdade. Muito se fala hoje sobre educação, mas muito também se despreza, né? Os grandes feitos da Igreja Católica, do catolicismo como um todo. O senhor estava falando aí de mestre e aluno, essa relação, e o senhor citou desde a Grécia, o Egito, eram chamados de doutores, né? Os doutores da lei que tinha aquisição do conhecimento, realmente tinha um destaque. E a gente vê que esse papel, né, que a gente hierarquiza a educação, que de fato ela tem que ser hierarquizada. Não tem como você trazer de maneira igualitária o saber de um educando para um educador, né? Então, isso também vem se perdendo, confundindo os papéis, essas relações, e compromete o ensino, compromete de fato o ensino, né, que se estabelece.
acompanhando alguns trabalhos do Senhor, eu vejo que o padre, né, um sacerdote, a gente tinha muita visão mais mística, espiritual do sacerdote. Com o uso hoje das tecnologias e das mídias, a gente vê muitos padres trazendo muitos conteúdos ricos sobre a doutrina da igreja. A exemplo do senhor, que tem um trabalho também com o estudo do catecismo da Igreja Católica, né? Não sei se o senhor ainda continua fazendo esse estudo, mas isso é de uma riqueza muito grande, porque tem a parte espiritual, a parte mística, obviamente que a gente precisa desse alimento, mas a gente precisa conhecer a nossa fé. E isso, ao longo dos anos, a igreja, ela aponta muitos santos que fizeram esse papel também, cada um ao seu modo e ao seu tempo. O senhor fez uma jaculatória aí, pedindo a evocação, né? São João Bosco, rogai por nós. Quando se fala de educação, a gente, mais atual, a gente lembra muito de Dom Bosco, mas a Igreja Católica, ela tem os doutores, né? Os primeiros padres, os doutores da igreja, exemplo de Santo Agostinho, enfim. E aí a gente vê que ao longo dos anos a igreja, ela vem suscitando sempre santos que trabalharam de alguma forma com a educação. Gostaria que o senhor desse alguns exemplos, falasse um pouco de alguns santos, como o senhor citou Dom Bosco, que trabalharam diretamente com a educação. Veja bem, todos os santos nos ensinam, até aqueles que não falaram nada, né? Porque o ensinar não está apenas na palavra, né? Na verbalização do tema, mas principalmente nas ações, né? Todo aquele que faz o bem, todo aquele que pratica a justiça, todo aquele que vive a verdade, está, de certo modo, ensinando. Mas, assim, nós temos, de fato, desde a era dos apóstolos, o próprio São Paulo, né, nós podemos dizer que São Paulo era um grande educador. Não é à toa a quantidade de cartas que São Paulo escreveu. Né? Cada carta de São Paulo é de uma profundidade sem igual, né? Incomparável. Mas aí a gente vem, né, trilhando por esse caminho dos santos, a gente encontra Santo Agostinho, né, um grande educador. A gente encontra Santo Ambrósio, que é um grande educador. Nós encontramos São Tomás de Aquino, com toda a sua ciência, com toda a sua grandeza. Nós nos deparamos também com um franciscano, que infelizmente não é tão conhecido assim, mas São Boaventura, né? O grande São Boaventura, com todo o seu conteúdo. Nós temos também Santo Anselmo com seu proslógio, né? Monológio, todo aquele conteúdo maravilhoso. E do século XVII para cá, nós já vamos ver santos que abraçaram de forma assim extraordinária o cuidado com as escolas. Dom Bosco é o nosso grande referência. nossa grande referência, nosso grande luzeiro nessa matéria, porque Dom Bosco ele batia mesmo nessa tecla, educação. Não é à toa que a sua congregação, os salesianos, são conhecidos no mundo inteiro pelos seus colégios, né? Sim. Pelas suas escolas. Mas temos também Santo Inácio de Loyola, né? Os jesuítas. Todo o processo educacional do Brasil deve muito aos jesuítas. Sim. São José de Anchieta, né? Que teve todo aquele trabalho de educar os índios. Nós temos também o padre Manuel da Nóbrega, que vinha também nesse mesmo caminho. Então, assim, a igreja em todos os séculos, ela sempre teve homens e também mulheres que batiam nessa tecla da educação. Os próprios mosteiros, né? Os próprios carmelos, as irmãs tinham aquela vida de oração e de estudos também em paralelo, muito rica, não é? Nós temos visto, padre, uma ascensão de necessidade, né, de colégios católicos surgindo aí pelo Brasil, graças a Deus por isso,
Mas também nos preocupa o fato de que o senhor tocou num assunto bom, de que sejam de fato verdadeiramente católicos, né? A gente aqui no nosso colégio, a gente tem uma preocupação muito grande com a preservação das crianças, né? Sobretudo dos valores cristãos que estejam muito presentes em tudo, em toda a prática pedagógica aqui. E isso é muito declarado assim nas nossas ações, nas crianças, na prática em sala de aula, no chegar da escola, ao sair. Então, de modo que algumas pessoas, assim, de início até causam uma certa estranheza. Já ouvi até algumas pessoas dizendo assim, nossa, aqui parece um oásis, né? Tamanho, assim, a gente não está fazendo nada demais, a gente está tentando fazer o que é certo. Utilizar o meio, né, o ambiente escolar para ensinar realmente as disciplinas, né? Tratar da parte intelectual da criança, do aluno. Claro que se a gente puder aliar isso também com a parte espiritual, com a parte moral, é óbvio que a gente vai fazer, porque a gente entende essa integração que o ser humano tem que ter, essa ordem, né? Que a gente precisa ter esse ordenamento. Mas eu queria que você falasse um pouco de uma coisa que acontece. Algumas pessoas, né, da mesma maneira que tem existido essa ascensão, né, de busca, de procura por colégios católicos, de fato, mas também existe uma certa dúvida se uma escola de ensino católico ela tem uma parte pedagógica intelectual robusta. Será que essa criança vai entrar aqui e só vai estudar as coisas da igreja? Será que ela não vai ter uma boa capacidade? Assim, a gente está do lado de cá, a gente sabe exatamente o trabalho que é feito, né? Como trabalhar. Mas, assim, eu gostaria que o senhor, né, pudesse falar um pouco, reforçar ainda mais o que a gente já trabalha aqui. Uma escola católica, ela tem capacidade, padre, de realmente ensinar de maneira robusta e efetiva, né, a formação pedagógica e intelectual? Veja bem, minha filha, eu não só diria que ela tem capacidade, como não tenho medo de afirmar que uma escola católica ela tem a sua excelência entre as outras. Isso aqui eu não tenho medo de afirmar. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu conheço de perto alguns colégios católicos, verdadeiramente católicos. Eu não estou falando daqueles colégios que têm o nome católico por tradição, por uma questão de historicidade. Ah, era um colégio de freiras, era um colégio de padres, sim, mas hoje não tem mais essa identidade católica. Conserva a história, conserva o título, conserva o nome, mas não tem mais aquela estrutura de um colégio católico. Agora, é importante também esclarecer que as novas escolas católicas que estão surgindo por aí não são escolinhas de catequese. Às É. vezes, o pai e a mãe pode ter aquela dúvida: ah, mas eu vou colocar meu filho numa escolinha católica. Sim, mas você não está colocando numa catequese. Você está colocando numa escola, né? Em um colégio propriamente dito. Ali a criança vai aprender matemática, português, né? As ciências em geral. Então, a criança não está ali para aprender a rezar Pai Nosso e Ave Maria. Agora, qual é a diferença em um colégio católico? É porque ela não se preocupa apenas com o conteúdo intelectual, mas se preocupa também com o crescimento moral, com a prática das virtudes. Então, isso nós não encontramos em outras escolas. Qual é o colégio que nós vamos encontrar hoje, onde a coordenação, a diretoria, os professores vão se preocupar com o comportamento dos alunos, vão se preocupar com o rendimento intelectual, se aprendeu o conteúdo, se aprendeu tal matéria. Mas a escolinha católica é uma formação integral. Eu não sei se eu posso usar esse termo, né? É isso mesmo. É uma formação integral. A criança, ela vai aprender não apenas o conteúdo da matéria, mas ela vai aprender respeito, ela vai aprender valores, né? E em tudo isso, claro, a presença da fé.
a presença da religião. Isso aí, uma escola católica não pode abrir mão de maneira alguma. Ter uma identidade clara. Nós somos católicos, discípulos de Jesus Cristo, né? Acreditamos na Sagrada Escritura, nos sacramentos, acreditamos em tudo aquilo que a igreja ensina, e as nossas crianças, elas não vão ficar alheias a esse tipo de conteúdo, né? Por exemplo, eu me recordo que eu estive com uma família onde uma criança estuda numa escolinha católica, a menina de 9 anos, e a menina falava para mim de coisas que eu só vim aprender no seminário. Ou seja, eu fiz todo aquele processo educativo, ensino fundamental, né? Ensino médio, mas alguns assuntos, alguns temas, eu só vinha aprender no seminário, no ensino superior, na teologia. E aquela criança, com 9 anos, já falava de filosofia, né? Já falava de conhecimentos da Suma Teológica de São Tomás de Aquino. Eu ficava assim, né? Impressionado. E disse, meu Deus, como é importante a educação católica. Como seria bom se em todas as cidades do Brasil existisse uma escola católica onde os pais colocariam seus filhos sem medo, sem medo. Ali ele vai ter não somente uma boa educação intelectual, mas vai ter uma boa educação integral. Verdade. A gente tem um compromisso aqui que a gente fala, padre. É óbvio que a gente, né, vai trabalhar com todas as questões curriculares, todas as prerrogativas educacionais, atender todas as normas legais, né? Tudo dentro do que uma escola regular de fato precisa para estar em pleno funcionamento. Mas a gente aqui tem uma... E isso, a gente já entra aqui na escola, né, pensando assim, mas isso vai crescendo ao longo do contato com as crianças, né? Que é o compromisso com a salvação das almas dessas crianças. A nossa responsabilidade, quando a gente elabora um planejamento, e nesse planejamento a gente tem opções de poder escolher sobre a vida de um santo, né? Alguma poesia católica, história sagrada. A gente pode pegar isso e trazer para o conteúdo disciplinar, ou simplesmente a gente usar os recursos gerais que tem por aí, né? Assim, desprezando essa condição de primor pela virtude. Então, assim, aqui a gente tem muito esse cuidado, né? E uma coisa também que nos é muito cara e é saber que a gente trabalha, né? Convive em uma escola onde toda semana nesse ambiente tem uma santa missa. E a coisa mais linda de ver é que as crianças, elas têm essa piedade, né? Então, assim, poder de fato, na Semana Santa, a gente rezar uma via sacra com as crianças, elas entenderem, elas terem piedade, né? Durante um trabalho, um projeto educacional. Quando chega no São João, a gente poder trabalhar os santos da Igreja Católica, enfim, Corpus Christi, as crianças vão produzir o tapete de Corpus Christi. A gente traz isso e fica natural. Em conversa com alguns pais, né, ao longo do ano, a gente pôde perceber que isso eles absorveram isso em suas casas. Então, como o senhor falou, né, uma formação integral. E essa seria a próxima pergunta que eu faço para o senhor. A gente vê também que, o senhor falou, quando eu entrei para a faculdade, né, de filosofia ou teologia, então, existe na preparação, né, para estudar filosofia, para ser um religioso, sacerdote, tem uma preparação antes e o senhor entra na universidade para poder fazer os estudos. Porém, nesse ato aí, nesse período onde a criança, né, o adolescente, ele já entra na puberdade, então tem vários conflitos, né, várias dúvidas, tem a fase da rebeldia, né? Então, eu gostaria que o senhor comentasse um pouco a importância dessa educação religiosa, desse direcionamento religioso. Por quê? O que eu costumo falar? A educação regular, independente aqui de ser no Aurora ou em qualquer outra escola, obviamente o pai vai investir na educação, que é o melhor para o seu filho. E uma escola como a nossa, ou outras como o senhor citou aí, escolas católicas, tem esse algo a mais. Esse algo a mais é exatamente esse cuidado, esse critério com essa formação e, sobretudo, com esse momento de transitoriedade que existe, não é que nós temos, né?
as más inclinações aparecem em alguns momentos da vida, né? Então, esse período é um período muito crítico, onde a gente precisa realmente ter um olhar diferente, atento para isso, conversar também com as famílias para poder conduzir da melhor maneira possível, para que quando chegue na idade adulta já se estabeleça de fato, né, qual o caminho a seguir, qual será a sua vocação. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco a respeito desse cuidado, né, que a gente tem com a escola e a família também deverá ter nesse período assim de transitoriedade que o jovem passa. Eu gosto muito, né, de saber que as escolas católicas gostam de educar a criança já no início ali, não é, da sua fase educacional. Ou seja, o colégio católico não sai pegando assim jovens que já estão com a cabeça formada, não é? Mas assim, a educação começa da infância. As crianças já vão ali crescendo naquele ritmo, já vão crescendo naquela busca pelas virtudes. Então, quando elas chegam nessa fase da adolescência, do surgimento de tantas questões, de tantas interrogações, elas já possuem uma base sólida. E é isso que falta na juventude de hoje. Eles não encontram essa solidez nem na família, porque muitas vezes a família já é desestruturada na sua fase inicial. Elas não encontram isso na igreja, porque muitas vezes, quando chegam na catequese, já chegam completamente adulteradas, crianças completamente adulteradas no seu comportamento, na sua fala, no seu modo de se comportar. Então, a catequese, eu fico dizendo assim, meu Deus, a catequese é 1 hora por semana. E elas estão num colégio 5, 6 dias na semana, muitas vezes manhã e tarde. Então, o que elas aprendem de errado durante a semana não vai se corrigir em 1 hora de catequese. O volume é muito maior, né, Pato? Hã? O volume é muito maior de Com tempo. certeza. Então, a escola católica, ela já vem suprir, digamos, essa necessidade. E eu posso até afirmar, minha filha, para essas mais de 300 pessoas que agora nos assistem, a criança que estuda num colégio católico, eu dispensaria um sacerdote numa paróquia, eu dispensaria até mesmo a catequese, porque o que ela vive durante a semana já é uma catequese completa, uma catequese completa. A criança já cresce sabendo o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que é virtude, o que é o mal, o que é o bem, o que é luz, o que é treva, o que é Deus, o que é o diabo. Então, assim, a catequese existe para suprir a falta da educação religiosa na família e nas escolas. Mas quando a escola traz isso para si, e eu digo mais, eu não sei se a escola Aurora do Saber, acredito que também faça isso, é claro, um acompanhamento com a proximidade dos pais. Ou Sim. seja, os pais não colocam a criança lá e vão embora, ficam alheios ao que está acontecendo. Não, as escolas católicas incluem também os pais das crianças nesse processo formativo, nesse processo educacional. Então, assim, é muito bom saber isso. Uma família que leva a criança para a igreja e diz, padre, ela estuda numa escolinha verdadeiramente católica, eu posso falar que essa criança dispensa a catequese para ela. Ela já pode até ser acompanhada para fazer a primeira Eucaristia, né? Quando crescer mais um pouco, receber o sacramento do Crisma e realizar algum trabalho na paróquia, porque a formação é uma formação sólida. Aqui as nossas crianças, na disciplina de ensino religioso, a gente divide, né? Para os menores, uma catequese mesmo, como o senhor acabou de descrever, e para os maiores a gente já entra com história sagrada. Então, de maneira lúdica, porém também não tão fantasiosa, porque trata-se de fatos verídicos, né? A gente tem que tratar a verdade como verdade. O que nos comove, né? Sobretudo a mim, quando eu vejo crianças pequenas desejando o nosso Senhor, desejando a Eucaristia.
Isso é indescritível, né? A gente acompanha algumas que estão na aula de catequese, e, em paralelo a isso, às vezes fazem catequese em suas comunidades. Mas, quando vão ansiar para receber a primeira Eucaristia, vão sabendo, padre, vão sabendo. E também a importância dos sacramentos, o senhor falou aí, né, de uma catequese propriamente dita, a importância dos sacramentos e uma criança entender realmente, né? Não se fala mais sobre o inferno, sobre o pecado, né? Assim, nas catequeses que a gente ouve falar, a gente recebe muitas famílias aqui, e aí são muitos depoimentos. E às vezes, quando as nossas crianças eles retornam para casa com esses ensinamentos, causa uma certa estranheza, né? Até no modo como as crianças falam. E as crianças, elas são muito capazes. Às vezes, a gente que despreza essa capacidade, querendo encontrar meios, né? Coisas mais amenas para falar quando é verdade, bendita, as crianças compreendem por si só. Eu não vou tomar muito tempo do senhor, embora a gente poderia ficar conversando aqui horas por horas, né? Mas eu gostaria que o senhor reforçasse, né? Que conselho o senhor daria para a gente aqui, nós, Colégio Aurora do Saber, e todos os outros que, de algum modo, estamos assistindo agora, que possa vir assistir essa live depois, que conselho o senhor daria para que a gente, né, continuasse no caminho certo mesmo, enquanto educação católica? O que poderia, assim, reforçar mais esse trabalho que a gente vem fazendo aqui com as nossas crianças? Minha filha, o conselho é não se deixar corromper pelo sistema. Não se deixar corromper pelo sistema. Porque eu acredito que a pressão seja muito grande. A pressão em cima dos colégios católicos deve ser imensa para que elas sejam mais abertas, né? Para que elas sejam mais abertas, para que elas possam aderir a tanta coisa que é proposta, mas que não são boas. Então, eu acredito que o papel da escola católica, e talvez essa seja a cruz, porque nosso Senhor Jesus nos convida a carregar nossa cruz. Então, as instituições católicas também têm as suas cruzes. Acredito que a maior cruz para uma escola que queira ser hoje, no século XXI, verdadeiramente católica, é não se deixar corromper pelo sistema. Fazer todo o possível e o impossível para manter a sua identidade, para digamos, se blindar contra as ideologias deste mundo. Claro que quando eu falo em ficar se blindando, não é uma bolha, né? Não é que a escolinha católica vai entrar... Fiz assim o coração. O coraçãozinho apareceu. Não é que a escola católica vai ser uma bolha. Mas, assim, nós sabemos como a educação hoje está sendo uma escola de alienados, né? Nós sabemos que o sistema bate pesado, né? Porque eles não querem uma formação de pessoas virtuosas. Eles querem uma formação de militantes. E militantes para o mal, né? Militantes para o mal. Então, a escolinha católica, a escolinha que eu falo no bom sentido, porque é reduzido, né, a quantidade dos alunos, a escola católica ela tem que pedir a graça de Deus, né, a direção, a coordenação, os professores, pedir essa graça de Deus para não se deixar corromper, para não se deixar levar pelo espírito do mundo, mas que se mantenham justamente nesse propósito inicial. Se elas continuarem assim, podemos ter certeza que a bênção de Deus virá cada dia mais sobre as nossas escolas. Agora, se elas se corromperem, né, por questões financeiras, por questões ideológicas, aí poderemos saber que o amanhã será mais difícil. Sim. E realmente bem desafiador. É bem desafiador, porque é o que o senhor falou aí explicitamente, né? A gente, quando se propõe a fazer uma coisa, um trabalho como esse, sobretudo com crianças, assim, os desafios aparecem a todo momento para impedir que a gente avance, mas a gente tem um olhar
para o alto, para o céu. O propósito é maior. E também tem uma coisa boa, porque eu vou dizer ao senhor, nós experimentamos graças diariamente, diariamente. Então, assim, todas as escolas, as pessoas que se propõem ao projeto de abrir uma escola católica, não recuem, avance, porque, de fato, a intercessão de Nossa Senhora é o tempo todo. Então, a gente experimenta, Padre, diariamente as bênçãos e as graças. Então, quando vem um desafio, a gente sabe, vem coisa boa aí também pela frente, porque Nossa Senhora, ela nos protege a todo instante. Padre Gabriel, eu vou encerrar aqui a nossa live, agradecer assim, imensamente a presença do Senhor. Saber que quero que o senhor saiba que toda a nossa comunidade escolar tem muito apreço pelo senhor, pelo trabalho que o senhor faz nas redes sociais, pelo seu sacerdócio, né? O testemunho do senhor, o trabalho de devoção com Nossa Senhora das Graças, através da Medalha Milagrosa. Eu citei aqui também o trabalho, também estou com a minha aqui, viu? O trabalho de educação que o senhor faz com o estudo do Catecismo da Igreja Católica, os livros do Senhor, as palestras, as homilias, assim, conte sempre com as nossas orações. Como eu falei, a nossa comunidade aqui, as famílias, todos ficaram, assim, muito felizes, divulgaram a live, essa live fica gravada, eu sei que eles vão poder assistir mais uma vez. Então, assim, o nosso imenso agradecimento pelo tempo, a disponibilidade, a bondade e a caridade do Senhor em nos atender agora à noite. Então, assim, por favor, vou deixar o senhor, né, fazer os agradecimentos e também vou pedir que ao final o senhor nos dê uma bênção especial. Em primeiro lugar, agradecer a Deus por este momento, né? Esta terça-feira à noite, tantos irmãos nos acompanhando, mais de 300 pessoas. Agradecer ao Colégio Aurora do Saber pelo convite, né? Eu sei que vocês têm uma sintonia com os irmãos do Arauto do Evangelho, a quem tenho muito apreço, a quem quero muito bem. Um abraço ao Padre Wagner, aí em Laudo de Freitas, né? Toda a equipe que trabalha com ele. E assim, agradecer ao Clariton e à Tessiane pela ponte que eles fizeram para estar aqui. Fico muito feliz em saber da existência desse colégio. E muitos pais procurem a escola de vocês para colocar os seus filhos. Eles não vão se arrepender. E falando, né, não posso deixar de falar Nossa Senhora das Graças, estou aqui com a imagem dela do meu lado. Quando ela apareceu para Santa Catarina, uma das coisas que Nossa Senhora reclamou na congregação das Irmãs Vicentinas foi a entrada de maus livros no convento. Então, assim, olha a preocupação de Nossa Senhora com a educação. Sim. Então, se a gente pega a mensagem de Nossa Senhora para Santa Catarina ela morrer na íntegra, a gente percebe que a mensagem não se resume à medalha milagrosa. A medalha ela é, digamos assim, a coroação das aparições. Mas a primeira preocupação de Nossa Senhora foi com a formação das irmãs. Né? Nossa Senhora sabe o valor que tem uma boa educação na vida do cristão. Nossa Senhora sabe que um cristão bem educado é mais fácil chegar à santidade. Bem educado em todos os sentidos, não Sim. somente no raciocínio, no intelecto, mas bem formado. Então ela pedia à irmã Catarina que falasse, né, sobre a dificuldade que o céu estava encontrando, porque maus livros, ou seja, péssimos conteúdos, estavam entrando na casa das irmãs, na congregação. Então, que Nossa Senhora abençoe todas as escolas católicas, Amém. ela evite o ingresso de maus livros, de Amém. más ideias, de más ideologias no seio das nossas crianças. E que, pela intercessão dela, venha sobre vós a bênção do Deus que é Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. Nossa Senhora das Graças, Rogai. rogai por nós. Padre, muito obrigado, viu? Quando o senhor vier a Lauro de Freitas, por favor, já está convidado para vir conhecer o nosso colégio. O senhor citou o Padre Wagner, ele nos dá assistência espiritual, sim. Então, por favor, o convite já está feito. Vindo aqui, o senhor, por favor, visite a nossa escola, que será muito bem recebido.
Um grande abraço também, que Nossa Senhora abençoe, Padre. Amém, minha filha. Salve Maria.